Aí você tem a questão toda do teto propriamente dito. Lá no teto a gente trabalhou um sistema que eu diria assim, um sistema mais central, que o primeiro deles é o seguinte: como garantir uma iluminação que, se você precisasse clarear, você clareasse, se você precisasse sumir com ela, você sumisse. Então a gente trabalhou pelo eixo central ali da estrutura do telhado, um jogo ali de spots cênicos, né? São spots que chamam as parcans, né? É o spot cênico e ele colocado com um bar door e um porta-gelatina, onde a gente trabalhou filtro corretor e difusor também. Aí esses spots receberam lâmpadas par 30 LED dimerizáveis, de forma assim que se você durante o dia você precisa compensar essa luz que vem de fora, você abre essa luz, e à noite, conforme você vai querendo aquele clima mais introspectivo, mais baladinha, você vai fechando, você vai baixando essa luz, você consegue graduar. Para o teto, existe um duto de ar, né? A gente trabalhou uma linha de luz difusa acima desse duto, para valorizar isso como elemento suspenso e também já ter uma hora de luz para o teto. E aí que eu joguei um elemento aí não tão usual para essa aplicação, a gente trabalhou umas luminárias com lâmpada de vapor de sódio como luz indireta, valorizando esse teto, né? Esse teto amadeirado aí. A lâmpada de sódio tem aquela tonalidade dourada, né? Então elas trabalhando indiretamente ali naquele forro, que ele não tem uma refletividade tão alta, ele também né? Tem o tom da madeira, ele dá um toque a mais de luz dourada ali para aquele ambiente, né? Aí você também consegue jogar com esse elemento, por exemplo, durante o dia e a tarde, essas lâmpadas trabalham acesas, né? E à noite mesmo, quando é o clima mais o jantar, aquela coisa mais né, que você quer menos luz, aí você vai meio que suprimindo um ou outro desses elementos de luz, de forma que você chega à luz que você quer. Eu sei que a configuração lá que eles chegaram, né? Isso é uma coisa interessante também. Às vezes eu penso assim, você projeta e você fala assim, não, tal dia você vai usar tal coisa, a tal hora você vai usar essa. Mas na verdade o operacional, né? Quem entende quem tem o feeling mesmo disso é o chefe lá, ou quem opera o restaurante, né? Entender o que as pessoas gostam mais, o que é mais adequado para o público em determinado horário, né? Então aí eu sei que o feedback depois é assim, à noite, na hora do jantar, a gente está deixando as coisas bem baixas mesmo, tipo, tiramos a luz indireta do teto, reduzimos os dimmers, né? Fica mais as arandelas e as luzes dos wall washers lineares, né? E durante o dia, almoço, como você tem mais aquela luz do dia entrando, o pessoal, tipo, a parte do salão onde essa luz natural vai decaindo, né? Aí eles trabalham compensando, tipo, acendendo mais coisas, né? Pode até parecer um contrassenso, né? Mas é curioso isso, porque você tem lá um salão comprido com uma janela no fundo, né? E a luz natural entrando em janela, ela decai bastante rápido, né? O índice dela. Então você tem que ir, às vezes, compensando até pela questão do efeito de contraste, ou também para a diferença de você estar olhando na contraluz aquela janela, né? Então é um sistema que ele permite todas essas composições aí. E a iluminação lá, parte do salão é quase tudo LED. Basicamente a gente está falando ali de lâmpadas LED, né, nesse caso, tem pouca coisa de LED integrado. São lâmpadas de LED MR16, par 30, Alopin, né? E boa parte delas entraram com um filtro corretor. Entraram com filtro corretor de cor embutidos em spots. Foi uma coisa importante de ter sido colocada lá para essa questão da tonalização. E o que tem lá de diferente são os vapores de sódio, né? Uma lâmpada usada em iluminação pública, mas a tonalidade dela eu particularmente acho bastante interessante, tem um toque inclusive meio surreal, assim, que em alguns casos, se você trabalhar, você consegue algum toque diferente aí. Aí você tem a parte funcional, né, do restaurante, você tem uma área ali, é interessante de ver
a quantidade de área de pessoas que você precisa ter lá nessa parte de cozinhas, depósitos, preparação, para você poder atender, né, um salão daquele tamanho ali, né? E aí basicamente a gente tem lá um alto índice de iluminação praticamente o mais difusa possível, assim, para você ter o menos possível sombras duras ou coisas do tipo, né? Aí é uma parte de iluminação mais funcional mesmo, mas foi mantido a mesma tonalidade da iluminação do salão. E aí um desafio ali que foi interessante, a parte da fachada interna do restaurante, né? Você tem um trabalho lá de fachada bastante refinado, só que você tem uma dificuldade trabalhando assim em mall, você não pode colocar nada no teto do mall para iluminar a própria fachada, né? Então a gente acabou assumindo assim, você tem só o logo pequeno do restaurante aceso e o atrativo em termos de luz à noite fica realmente aquela porta aberta e você está enxergando o salão e aqueles elementos todos de luz lá te convidam a entrar e degustar. Acho que basicamente seria isso.